Agora, glória a Deus. Houve um caído aqui, irmão, no nossa live, mas nosso irmão Vinícius já está voltando novamente para estar conosco. Novamente, houve um probleminha na internet que deu essa caída, mas nós estamos aqui novamente, glorificando o nome do Senhor, para nós juntos aprender. Então, esperando uma volta do nosso irmão Diácono, nosso irmão Vinícius, para nós continuar aqui a nossa escola bíblica dominical. Glória! Amém. Amém. Deu um apagão aí, não foi, irmão Renato? Foi. É porque, eu não sei porque, quando chega uma hora ele tá parando, porque não parava, porque a gente faz a live mais de uma hora ele parava, agora ele É, deu uma hora ele parou. foi isso que eu observei. Quando deu uma hora, ele encerrou, não foi? Foi. Ele encerrou. Eu acho que eles agora só estão permitindo uma hora, irmão Renato. Eles Uma hora, cancelam. é que a gente fazia mais de uma hora, ele não parava, ontem foi a mesma coisa, quando deu uma hora ele parou. Pronto. Então a gente pode dar continuidade aqui. Já estamos finalizando para entrar no Fica primeiro, à no vontade, terceiro aqui e a gente encerrar. fica à vontade. Pronto. Então estamos falando do terceiro subtópico, né? Paulo cuida para que Apolo Paulo cuida para esclarecer Apolo. Então, a gente, voltando aos irmãos que estavam acompanhando, né, falamos acerca de Apolo, que Apolo foi um judeu que morou em Alexandria, uma cidade egípcia. Certamente Apolo teve uma elevada formação, a gente já discorreu a respeito disso. Mas o que queremos falar para adiantar a situação aqui, meus irmãos, é que Apolo, de certa forma, também não tinha sido alcançado, irmão Renato, por esta dádiva, por esta graça, de certa forma, a respeito do Espírito Santo. Observe que Paulo foi chamado para esclarecer, né? Para esclarecer ao entendimento de Apolo. Apolo tornou-se pregador de Cristo, mas não havia experimentado, olha aí, não havia experimentado o poder do Espírito Santo. Fez discípulo em Éfeso, os quais eram fiéis à sua mensagem. Quando Paulo enviou a Antioquia, enviou a Áquila e a Priscila para Éfeso, tinha por objetivo orientar Apolo acerca da vinda do Espírito Santo, antes que o apóstolo chegasse a Éfeso. Apolo foi para Corinto. Então, meus irmãos, observe que Apolo, não é, aprendeu, né? Era discípulo, podemos assim dizer, né, de João Batista, né? Era um homem eloquente, um homem que dominava, né? No que diz respeito à pregação, pregava a Cristo, mas ainda não tinha o conhecimento acerca do Espírito Santo. Alguma coisa ainda lhe faltava. Então Paulo chama a Áquila e a Priscila para orientá-lo, dizendo: olha, vai lá e diz a Apolo que é uma novidade ainda da parte de Deus. Era justamente, meus irmãos, no que diz respeito ao Pentecostes, no que diz respeito a serem cheios pelo Espírito Santo de Deus. Então, foi isso que aconteceu. Apolo realizava a obra, não é? Mas ainda não tinham conhecimento acerca do revestimento de poder. Apolo não tinha conhecimento ainda do que Deus tinha para aqueles dias a respeito com relação ao Espírito Santo de Deus. E a gente observa que daí para frente, não é? A gente observa que Paulo envia a Áquila e a Priscila até a Éfeso, não é? E antes que o apóstolo chegasse a Éfeso, Apolo ele foi dirigido ou foi para Corinto. Então, em síntese, meus irmãos, esse tópico de número 2, o apóstolo Paulo cuidou para esclarecer a Apolo a respeito da plenitude do Espírito Santo. Então, esse subtópico de número 3, Paulo esclarece a Apolo acerca, não é, da plenitude do Espírito Santo, irmão Renato. Amém? Vamos aqui Amém. dar continuidade ao terceiro tópico para a gente encerrar. A aula está assim maravilhosa para a glória de Deus. Vamos dando continuidade aqui.
a fonte de ensino a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. São duas fontes, não é? Queremos destacar. As Escrituras é a primeira fonte, certo? E o Pentecostes. Pelas Escrituras, as Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento. Observe, meus irmãos, que Paulo, antes, não é, de ser convertido, antes de receber esse chamado, de ser impactado, não é, no que diz respeito à presença de Deus, né, aquele encontro que teve com ele no capítulo 9, antes disso, ele já era um erudito, não é? Conhecedor, formado na melhor faculdade farisaica, não é? Mas tinha conhecimento apenas da lei. Não vivia ainda a dispensação da graça, não é? Mas depois do voltar atrás, não é? Do reconhecer, do se arrepender e se converter, aí agora ele passa a uma nova dispensação, não é? A viver uma novidade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta, doutrina da Santíssima Trindade, mas não especificamente a pessoa do Espírito Santo. Estava presente no Antigo Testamento, vou repetir de novo, para melhor compreendermos. A doutrina da Santíssima Trindade, mas especificamente a pessoa do Espírito Santo estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva. Observe, meus irmãos, que a gente entende que a Trindade ela é atuante desde os Gênesis. Amém? Quando a gente vê ali, façamos o homem, façamos no plural, dá a entender que não é apenas uma pessoa. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós vemos a Trindade atuante lá no início. No Gênesis, no começo, façamos, no plural, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O Espírito Santo, meus irmãos, ele atuou, podemos assim dizer, né, de forma subjetiva por ocasião do Antigo Testamento. Não é? A gente vê a atuação do Espírito Santo, mas de forma subjetiva. E o que é isso? O que é atuar de forma subjetiva? Eu separei alguma coisa aqui. Deixa eu ver se acho. Pronto. De forma subjetiva. O que é ser subjetivo? É o imaterial, o etéreo, o abstrato, o impalpável e intangível. Então, havia ali a atuação do Espírito Santo, mas ainda não de forma revelada. Entendeu? Não havia aquela atuação de forma revelada. Só foi, a gente só consegue perceber essa efetividade por ocasião da nova dispensação. Antes de Cristo, de forma subjetiva, de forma, de certa forma, abstrata, impalpável, não é? E depois de Cristo, não é? Depois de Cristo, a gente vê a atuação, né, de forma objetiva, de forma direta. Antes, subjetiva, não é? E de forma efetiva, a gente só consegue perceber por ocasião da nova dispensação. Separamos aqui o significado da palavra efetividade. Efetividade é a característica ou estado que é efetivo, ou seja, o que é real,
e verdadeiro e legítimo. É o quê? Ilegitivo. Então, o significado de efetividade quer dizer real, verdadeiro. Não que antes era falso, entenda. Mas, com relação ao contexto que estamos estudando, o Espírito Santo atuava de forma subjetiva. Não é? Mas, por ocasião da nova dispensação, a gente vê a efetividade, a atuação real, de forma impactante. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Então, no que diz respeito às Escrituras, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. A doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva. Já falamos. O Pentecostes, como fonte de revelação do Espírito Santo. A segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelo apóstolo no Pentecoste. Então, esta é a segunda fonte da revelação. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos mais à frente. Se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, ou ainda de forma não revelada, no Novo Testamento, em especial, o Pentecoste revela a atuação do Espírito Santo de forma objetiva, ou seja, de forma efetiva. Antes, no Antigo Testamento, era de forma subjetiva, não é? Mas agora, por ocasião da nova dispensação, de forma efetiva, de forma objetiva e clara. O terceiro subtópico do terceiro tópico. Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. A gente vê isso no capítulo 19 de Atos, de 1 a 6. Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfaz a mensagem de João Batista, observe, meus irmãos, nem a de Apolo. Pelo contrário, o apóstolo fortaleceu a mensagem de João e revelou que Cristo profetizado por João, é exatamente como havia de vir. Ou seja, quando Paulo chega, não é? Quando Paulo chega para ensinar os irmãos em Efésios, ele não desfez, irmão Renato, da mensagem de não desfez da mensagem de João Batista, não é? E não desfez também da mensagem de Apolo, ou seja, ele complementou o que João Batista falou, ele deu o complemento, dizendo, olha, João Batista falava dele. Dele quem? De Jesus. Então ele não desfez da mensagem de João, ele não desfez da mensagem de Apolo, ele simplesmente complementou, ele ajuntou-se. Louvado seja o nome de Jesus, e entregou a palavra, irmãos, entregou o ensino. A seguir, Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, os quais recebem a mensagem que havia sido consumada no dia de Pentecoste. Então, ora por eles, e impõe as mãos sobre as suas cabeças, sobre a sua cabeça, e o Espírito Santo é derramado como chuva abundante sobre todos, e começam a falar em línguas e a profetizar. Ou seja, Paulo chega com o ensino acerca do Espírito Santo, os irmãos efésios recebem a palavra, crê naquilo que Paulo está ensinando. Paulo não desfez da mensagem de Apolo, Paulo não desfez a mensagem de João Batista, trouxe o ensinamento dos irmãos ao receber, ou seja, ao abrir o coração para receber o ensino, foram cheios do Espírito Santo e ali profetizavam, e ali realizavam a obra, e ali falavam em línguas e foram cheios para a glória do nome de Jesus. Iniciou-se um grande avivamento. Observe, irmão Renato, que em Éfeso iniciou-se um grande avivamento. Foi notório, foi notável. Louvado seja o nome de Jesus. A gente observa que um grande movimento houve logo após os irmãos receberem o Espírito Santo naqueles dias. Né? Eles pregavam com mais ousadia, ele discorria da missão a qual foi sobre eles imposta, faziam a obra com alegria, com prazer, com satisfação, né? E a obra só
tende a crescer. Cresceu de sobremaneira. Não é? A igreja em Éfeso avançou para a glória do nome de Jesus. E essa experiência levou os discípulos em Efésios a anunciar Jesus como Salvador e fez a igreja crescer. Nesse tempo, sinais e prodígios, olha aí, irmão Reinaldo, que importante. Nesse tempo, sinais e prodígios foram marcas externas da presença do Espírito Santo na vida da igreja. Ou seja, depois que os irmãos foram cheios, receberam a palavra, né? Foram cheios, e os sinais externos. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Havia sinais, irmão Renato. Naqueles dias, haviam sinais, e não eram sinais em oculto, eram sinais externos, eram sinais que se podia contemplar, que se podia ver a atuação do Espírito Santo na vida dos irmãos por ocasião de receberem a palavra e a doutrina do ensinamento acerca do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. A igreja cresceu, avançou e houve um movimento. E não um movimento estranho. Não, houve um movimento de Deus para crescimento da obra. Houve um movimento de Deus para engrandecimento do reino. Houve um movimento de Deus para a alegria dos corações dos irmãos naquele dia. Estava faltando algo. E Paulo chega agora trazendo o ensinamento dos irmãos agora. Disse, chegou o que faltava. Estava faltando algo, irmãos. E Paulo trouxe o ensinamento, os irmãos receberam e a igreja tende a crescer. Cresceu. E muito, irmão Renato. E por crescer e muito, é por isso que a gente está aqui hoje, aprendendo a palavra. Porque chegou até nós, os gentios. Nós fomos alcançados. Louvado seja o nome de Jesus. E a atuação do Espírito Santo, irmão Renato, ela não cessou. Aleluia. Ela continua. Aleluia, ela continua, a gente vê ainda Jesus batizando, a gente vê ainda Jesus salvando, a gente vê ainda a atuação de forma grandiosa da parte de Deus, porque Ele ainda faz. É bem verdade que estamos vivendo tempos difíceis, escassos, mas meus irmãos, eu aproveito o ensejo para chamar a nossa atenção. Voltemos ao que Deus quer para a nossa vida. O que Deus quer para a nossa vida, irmão Renato, é coisa sublime. É que nós nos desprendamos, não é? Das coisas que não agradam a Ele e se firmamos ainda mais diante da sua presença. Porque, irmão Renato, acredite, meus irmãos, acredite, Deus tem grandes coisas a realizar ainda nas nossas vidas. Aleluia. Os irmãos na igreja primitiva vivenciaram um tempo maravilhoso nos primeiros anos da igreja. Tempos de embates também, de dificuldade, assim como nós nos nossos dias. Mas assim como Deus prometeu a Joel lá, Ele ainda continua fazendo, irmão Renato. Estamos sentindo falta, mas eu costumo dizer, não é porque Deus não quer fazer, não é porque Deus não quer manifestar a sua glória, não. É porque muitas vezes depende de nós, depende de mim, depende de você. Deus quer fazer. Glória ao nome de Jesus. Eu sinto, meus irmãos, de falar isso a todos nós. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Ele continua fazendo para a glória de Deus Pai. E o Espírito Santo ainda continua como nosso ajudador, o nosso amigo, o amigo Espírito Santo. Amém, irmão Renato? Então queremos concluir nesse instante dizendo, no poder do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres, em o nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o Evangelho de Cristo, a simplicidade da fé cristã, buscando os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Ele ainda continua fazendo. Amém? Que Deus abençoe, que Deus nos ajude e que continuemos nessa mesma pegada,
não é? Buscando a Deus, se inteirando nas coisas de Deus, porque Deus tem grandes coisas a realizar em nossas vidas e este foi o que o Senhor nos concedeu, irmão Renato, e desde já queremos agradecer, não é, por este convite tão especial de poder compartilhar conhecimento, não é? De lá para cá, é uma via de mão dupla. A gente aprende junto, não é? E com certeza fomos edificados com esta lição de número 6 e estamos aqui aguardando a lição de número 7, que é bênção da parte de Deus também. Amém, irmão Renato? Deus abençoe, meu amigo. Tamo junto. Os irmãos botaram aqui, convida o irmão mais vezes. Eu estava aqui, de vez em quando eu vinha ver aqui, convida o irmão mais vezes para participar da escola. Ah, E meu desde Deus, já está feito o convite, irmão. Eu quero aqui amém, agradecer irmão ao nosso Renato. diácono Vinícius pela Sim, senhor. compreensão, pelo carinho que está conosco nessa noite. Mais de 180 pessoas entraram. Tem aqui a mensagem ainda que eu não li ainda, irmão Vinícius. Tem mensagem aqui que eu não li ainda, eu vou ler depois. Depois eu vou ver qual é a mensagem que os irmãos botaram aqui. E também agradecer a todos que participaram. Entraram mais de 150 pessoas, que a gente vê aqui, quantas pessoas, mais de 150. E também agradecer a Lime França, escritório de advocacia, também a barbearia do nosso irmão amigo Lalá, também em até 10 minutos, o programa do nosso irmão Wilson, e também a Scooby Lanche, ali em Tabajara, do nosso irmão João. Agradeço a todos que esteve conosco nessa noite. Deixe sua saudação final, meu. Sim, senhor, irmão Renato. Meus irmãos, queremos agradecer a Deus em primeiro lugar, não é? Queremos agradecer o convite do nosso irmão Renato, convite honroso, não é? Iríamos participar da outra, não foi, irmão Renato? Mas por Foi. motivos outros a gente não pôde chegar, não é? Mas enfim, graças a Deus tivemos a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento, não é, irmãos? Então eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, irmão Renato. Muito obrigado aos irmãos que participaram, que estão participando, que entraram, que interagiram conosco, que Deus em Cristo continue abençoando vocês. E eu só faço um pedido. Continue orando por nós, para Deus continuar nos ajudando nesta tarefa, não é? Nesta caminhada, que não é fácil, não é isso, irmão Renato? Não é fácil. Verdade. Mas até aqui, Deus tem nos ajudado e continuará para a glória do seu nome. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. A partir da manhã, esse ensinamento vai estar no nosso canal no YouTube, lição de Esse número nome. 6. Já vai estar a partir do YouTube para todos os irmãos que queiram assistir novamente. Como cortou, vou botar parte 1 e parte 2. E a partir da manhã nós vamos estar no nosso canal do YouTube. Os irmãos queiram lá. Em breve nós estaremos fazendo nossa aula lá diretamente no YouTube. Os irmãos que quiserem se inscrever, assunto bíblico com Renato Zarias, vá lá, escreva, dê o like, ative o sininho, para a glória de Deus. É edificante para você, para a sua casa. Então, o nosso lema é: você já orou pelo seu filho hoje? Se não orou, ore, porque filho é bênção e família é projeto de Deus. Deus Sim, sim. abençoe e até a próxima. O convite está feito, irmão. Os irmãos mandam perguntar aqui. O convite. O senhor participar, estar conosco, fazer parte da nossa escola dominical. O senhor Isso. aceita? Sim, senhor. Tamo junto. Amém. Então, vamos ver de sábado, agora 8. O senhor vai estar conosco. Houve algum problema com o irmão Manassés, que ele não pôde entrar, o nosso presbítero, Isso, que isso, sempre está presbítero, conosco né? também na escola dominical. Ele deixou até um zap aqui para mim, depois eu vou ouvir para ver o que foi, mas eu sei que aconteceu algum problema, porque sempre ele está conosco, não é homem Uhum. de Oh, faltar com seus compromissos, é um isso. homem de Deus e traz o ensinamento também na nossa escola dominical. Ele foi daqui do nosso Recife, mas por motivo superior de trabalho teve que ir para Manaus. Sim, Mas sempre senhor. nós estamos aqui agradecendo o nosso presbítero, o irmão Manassés, a sua família, Deus continue abençoando. Meu irmão, mais uma vez, obrigado, Deus abençoe e até a próxima. Fique na paz Amém, e Renato. até a próxima, meu Deus. Paz do Senhor. Tamo junto. Paz do Senhor, irmãos. Amém.